Imagine acordar um dia, ler o jornal tomando seu café da manhã e deparar-se com um pequeno anúncio procurando voluntários com doenças terminais para doar seus corpos para a ciência. Não para uma pesquisa médica comum, mas para algo completamente extraordinário. Ser mumificado exatamente como os antigos faraós egípcios há mais de 3.000 anos. A maioria das pessoas viraria a página. Mas Alan Billis não era a maioria das pessoas. Alan era um taxista britânico de 61 anos, casado há 36 anos com Jan, sua esposa. Em 2009, recebeu o diagnóstico devastador de câncer de pulmão terminal. Ao invés de se render ao desespero, Alan tomou uma decisão que mudaria para sempre nossa compreensão sobre um dos maiores mistérios do mundo antigo. Ele ligou para os pesquisadores e se ofereceu como voluntário. Quando contou para Jan sobre sua decisão de ser mumificado, ela apenas suspirou. Lá vai ele de novo. É exatamente o tipo de coisa que você esperaria que ele fizesse. Mas por que alguém faria isso? E mais importante, como exatamente os antigos egípcios conseguiram preservar corpos humanos tão perfeitamente que mesmo após milênios ainda podemos olhar em seus rostos e reconhecê-los como pessoas reais? Esta é a história de como a ciência moderna tentou ressuscitar uma arte perdida, e o resultado foi além de todas as expectativas. Por décadas, egiptólogos e cientistas vasculharam hieróglifos, tumbas e textos antigos em busca de uma única coisa: a fórmula secreta da mumificação egípcia. O problema? Ela nunca foi escrita. Os antigos egípcios consideravam a mumificação uma arte tão sagrada, tão vital para a sobrevivência de sua civilização, que as técnicas eram transmitidas apenas de boca a boca, de mestre para aprendiz, e não era para menos. Para os egípcios, mumificar seus faraós não era apenas uma questão religiosa, era literalmente uma questão de segurança nacional. Eles acreditavam que a alma do faraó precisava reconhecer seu corpo para habitá-lo eternamente. Se a mumificação falhasse, a alma divina do rei se perderia, e com ela, a proteção espiritual de todo o Egito. Era como se o destino de uma nação inteira dependesse da habilidade de alguns embalsamadores em vencer a própria morte. O historiador grego Heródoto, que visitou o Egito por volta de 450 a.C., foi um dos primeiros a descrever o processo. Ele observou que os egípcios preservavam corpos da mesma forma que preservavam peixes, removiam as entranhas e empacotavam tudo em sal para secar. Por séculos essa foi a explicação aceita, mas havia um problema. Essa técnica simples não explicava a qualidade excepcional de certas múmias, especialmente as da chamada 18ª dinastia. Se você está gostando dessa história incrível, não esquece de se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos sobre curiosidades fascinantes da história. Entre na cena a doutora Joanne Fletcher, egiptóloga da Universidade de York, e o Dr. Stephen Buckley, químico arqueológico. Durante anos, eles estudaram múmias usando as mais avançadas técnicas de análise química, e em 2003 tiveram acesso a algo extraordinário, uma tumba misteriosa no Vale dos Reis, conhecida como KV-35. Dentro dessa tumba, jaziam 3 múmias reais excepcionalmente preservadas, incluindo a rainha Tiye, uma das grandes figuras do Antigo Egito. Tiye fazia parte da 18ª dinastia, a família mais lendária do Egito Antigo, que incluía nomes como Nefertiti, Akhenaton e o faraó mais famoso de todos, Tutankhamon. E foi estudando a rainha Tiye que Buckley viu algo que mudaria tudo. Nos raios X digitais que apareciam na tela, profundamente sob a pele da múmia, havia estranhos flocos cristalinos. Foi um momento de luz no fim do túnel. Buckley lembraria depois. Esses flocos eram cristais de sal, mas não apenas na superfície da pele, como seria esperado se o corpo tivesse sido simplesmente coberto com sal seco. Esses cristais estavam dentro dos tecidos, permeando músculos, gordura e pele em padrões uniformes. Buckley começou a procurar o mesmo padrão em outras múmias da 18ª dinastia. O pai da rainha Tiye tinha cristais de sal em seus braços. Sua mãe tinha nas pernas. Faraó após faraó mostrava os mesmos sinais reveladores.
Todos foram mumificados da mesma maneira revolucionária. Mas como o sal chegou lá dentro? Empilhar sal seco sobre um corpo não produziria esse resultado. Havia apenas uma explicação possível, e ela soava completamente louca. Os egípcios devem ter mergulhado seus faraós em um banho de sal líquido, um banho de natrão. A ideia soa absurda, Buckley admitiu. Você está usando água para secar um corpo. Soa tão contra-intuitivo e tão estranho. Afinal, corpos encontrados no mar geralmente estão bastante decompostos. A própria doutora Fletcher era cética. Quando você coloca um corpo na água, eles estragam muito rapidamente. Mas a química não mentia. Os cristais de sal estavam lá, sob a pele, e só havia uma maneira de colocá-los. Durante quase 200 experimentos com tecido de porco, Buckley testou sua teoria. Agora, estava pronto para a prova final. E Alan Billis havia se oferecido para ser essa prova. Em janeiro de 2011, Alan Billis perdeu sua batalha contra o câncer. Ele tinha 61 anos, e então sua verdadeira jornada começou. O relógio estava correndo. Quando uma pessoa morre, seu corpo começa a se decompor em minutos. As bactérias no trato digestivo, que antes ajudavam na digestão, agora se multiplicam descontroladamente, destruindo tecidos de dentro para fora. O patologista forense, professor Peter Vanezis, que havia realizado mais de 10 autópsias, liderou o primeiro passo, a remoção dos órgãos internos. Mas havia um desafio monumental. Os antigos egípcios faziam isso através de uma incisão de apenas 10 centímetros no lado esquerdo do abdômen. Através dessa pequena abertura, Vanezis teria que remover cerca de 8,5 metros de intestinos, o fígado, o estômago e os pulmões. Estou confiando no meu conhecimento anatômico para me dizer onde tudo está, explicou Vanezis enquanto trabalhava. Mas aqui estou trabalhando às cegas. É totalmente diferente. Recuperar os pulmões foi especialmente difícil. Eles estavam presos pela caixa torácica e precisavam ser removidos sem danificar o coração, que deveria permanecer no corpo. Para os egípcios, o coração era a sede da sabedoria e da inteligência, essencial para a vida após a morte. Com os órgãos removidos, a equipe preencheu a cavidade corporal de Alan com pequenos sacos de linho, exatamente como encontrados em múmias antigas. Isso restauraria sua aparência externa. E quanto ao cérebro? Durante anos pensou-se que todas as múmias tinham seus cérebros removidos pelas narinas, com ganchos de metal. Mas raios-x de múmias da 18ª dinastia mostravam o contrário. Muitas ainda tinham seus cérebros intactos, encolhidos, mas preservados. Alan manteria o seu. As incisões foram seladas com cera de abelha na tradição egípcia, mas a decomposição ainda ameaçava o corpo por dentro. O corpo humano é 70% água, e era essa água que precisava ser controlada. Já imaginou como seria se alguma dessas técnicas antigas falhasse? Continue assistindo para descobrir o que aconteceu quando Alan entrou no banho de sal. Antes de mergulhar Alan na solução, Buckley o revestiu com uma mistura de óleo de gergelim, resina e cera de abelha. Quando secasse, formaria uma camada protetora na pele para evitar que a solução cáustica a danificasse severamente. A concentração da solução de natrão tinha que ser perfeita, muito fraca, e o corpo incharia com água, acelerando a putrefação. Forte demais e corroeria a pele como uma queimadura química. E então, Alan Billis foi submerso. Sua esposa Jen teve uma reação pragmática. Ele está nadando em seu tanque. Aposto que ele está se divertindo muito. Mas internamente ela admitia. É estranho porque eu nunca teria pensado nisso, mas todo santo dia eu penso nele. Para os pesquisadores, havia uma motivação mais profunda para usar água na mumificação. O poderoso rio Nilo inundava anualmente, trazendo vida nova às terras secas. Para os antigos egípcios, essa inundação estava conectada à sua história de criação e ao ciclo eterno de morte e renascimento. É renascimento, explicou a doutora Fletcher. É nova vida. Os mortos estavam renascendo no próximo mundo. Antes de irem para a tumba, elas voltavam para o útero.
Alan ficaria no banho por 35 dias. Durante esse tempo, a solução salina se difundiria por todo o seu corpo, criando um ambiente alcalino para inibir bactérias e impedir que enzimas destruíssem os tecidos. A gordura corporal seria quebrada em uma forma nova e altamente estável, ou pelo menos, era o que a teoria previa. No dia 21 aconteceu algo dramático. O banho ficou vermelho sangue. Poderia ser um bom sinal, indicando que o natrão havia penetrado profundamente e dissolvido a hemoglobina nos tecidos. Ou poderia significar que algo tinha dado terrivelmente errado. Ninguém sabia ao certo. 2 semanas depois, chegou o momento de remover o corpo. Era o momento mais frágil de todo o processo. Quando Alan emergiu da solução, havia mudanças visíveis. Seu abdômen estava distendido, porque o linho interno havia absorvido líquido. Em alguns lugares, onde a cera protetora havia sido esfregada, a pele estava esbranquiçada, mas havia sinais promissores. Na Body Farm, no Tennessee, onde o professor Bill Bass e Rebecca Taylor estudam decomposição humana, os resultados chegaram como uma revelação. Algo desacelerou o processo de decomposição, observou Bass. Se você me ligasse para perguntar há quanto tempo ele está assim, eu diria talvez 3 dias no máximo. Mas já haviam se passado mais de 5 semanas. O corpo foi movido para uma câmara aquecida, programada para replicar o clima egípcio. Alta temperatura, baixa umidade. Nas próximas 2 semanas, Alan secaria lentamente. E então veio o enfaixamento. Envolto da cabeça aos pés em linho, com objetos rituais colocados nas camadas, Alan começava a parecer uma múmia de verdade. Mas havia ainda 6 semanas de secagem final pela frente. Só então saberiam se todo o processo havia funcionado. Antes que os cientistas pudessem fazer sua análise final, Jan quis ver o marido uma última vez. Não me sinto emocionada, ela disse. Estou mais interessada em ver como ele se parece como uma múmia. Era a primeira vez que via Alan desde sua morte. Quando entrou na sala, Jan ficou em silêncio por como ele parece bem deitado aqui, como se estivesse num sono profundo normal. Ela murmurou. Trouxe fotos de família para deixar com ele. Estou bastante surpresa que sinto que preciso sentir as mãos dele, disse, tocando gentilmente as mãos mumificadas. São as mãos dele. Ele está muito bem, não está? Depois de um momento de reflexão, Jan se despediu. Você pode ficar com ela. Ela cuidará de você muito melhor do que eu cuidei. Querido, cuide-se. Não havia lágrimas. Havia apenas uma espécie de paz. Após 90 dias desde o início do processo, chegou o dia do julgamento científico. A equipe se reuniu para a análise final. Raios-X revelaram algo extraordinário. Cristais de sal permeando todo o corpo de Alan, exatamente como nas múmias da 15ª dinastia. Nas pernas, braços, ombros, em todos os tecidos. Isso mostra exatamente o que você obtém quando usa um banho de natrão. Buckley confirmou, mal contendo a emoção. Mas a prova visual seria ainda mais impressionante. Quando examinaram o pé de Alan, encontraram tecidos estáveis com uma textura de couro. Ainda tem elasticidade, observou Vaneses. Não é como um corpo decomposto. É quase como um gesso. A mão mostrava os mesmos sinais. As unhas ainda estavam lá. Os dedos pareciam que poderiam se mover a qualquer momento. Tomografias computadorizadas revelaram que a mumificação foi uniforme por todo o corpo. O processo de decomposição parece ter sido interrompido, confirmou Vaneses. Mesmo os tecidos mais profundos estão estáveis. Isso me deixa muito confiante de que seus tecidos foram mumificados corretamente. E então, o momento final. Rompendo com a tradição egípcia, decidiram desembrulhar o rosto de Alan para compará-lo com múmias egípcias antigas. Quando as bandagens caíram, houve um silêncio coletivo. Ainda é ele, alguém sussurrou. A alma o reconheceria, sem dúvida. O rosto de Alan estava perfeitamente preservado. A barba por fazer, as sobrancelhas, os contornos faciais, tudo estava lá. Ele parecia estar dormindo. É extraordinário, disse Fletcher. Somos as primeiras pessoas a ver uma múmia produzida dessa maneira em mais de 3.000 anos. E aí, o que você achou dessa história incrível?
se inscrevesse no canal para ver mais conteúdos fascinantes sobre ciência e história e ativa o sininho para não perder nada. Ele é definitivamente tão bom quanto a melhor das múmias reais, concluiu Buckley. O processo de preservação capturou a essência dele. Capturou seu caráter da maneira que ele sempre pareceu. Então ele é uma verdadeira múmia. Acho que ele está no caminho para se parecer muito com o melhor dos melhores da 18ª dinastia daqui a 3.000 anos. A teoria estava correta. Os antigos egípcios da 18ª dinastia realmente usavam banhos de natrão para criar suas múmias mais perfeitas. O que parecia contraintuitivo, usar água para secar um corpo, era na verdade genialidade pura. A solução salina penetrava profundamente nos tecidos, transformando a química corporal de dentro para fora, criando um ambiente hostil para bactérias e enzimas destrutivas, enquanto convertia gorduras em formas estáveis. Por enquanto, o corpo de Alan permanece sob observação científica. A equipe continua monitorando suas condições, documentando como a mumificação se mantém ao longo do tempo. Estamos todos em território novo aqui, refletiu um dos pesquisadores. Daqui a 100 anos aposto que haverá avanços tremendos feitos neste procedimento, mas nada disso teria sido possível sem o presente de um homem excepcional. Um taxista comum que, diante da morte, escolheu deixar um legado extraordinário. Alan Billis não era um faraó. Não governou nações nem construiu pirâmides, mas em seu próprio jeito despretensioso, alcançou uma espécie de imortalidade. Como ele mesmo disse antes de morrer, com aquele humor característico que John conhecia tão bem, as pessoas têm deixado seus corpos para a ciência há anos, então você só tem que seguir em frente. Se não funcionar, não é o fim do mundo, é. É por isso que todos nós nos esforçamos para aprender. Uma pena que eu não estarei por perto para ver isso. Eu gosto bastante de documentários, mas Alan está por perto de certa forma. E sua história, preservada não apenas em seus tecidos mumificados, mas também na memória científica, continuará ensinando gerações futuras sobre uma das artes mais misteriosas e fascinantes da humanidade. Um taxista britânico se tornou uma ponte entre o passado e o futuro, provando que às vezes os heróis mais improváveis deixam as marcas mais duradouras. Tive uma vida muito boa, foram suas palavras finais gravadas. Vou ficar por aqui um pouco mais. Só isso. Esse é o meu legado, eu suponho. E que legado!